Olá! Essa é a parte 2 da nossa série de vídeos com questões comentadas referentes aos tópicos de ética no serviço público, cobrados no edital da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo. Lembrando que esse conteúdo também pode ser usado para outros concursos que cobram os mesmos tópicos. Vamos nessa! Questão número 1. Julgue o item a seguir, com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo, Decreto 1171 de 94, no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, Lei 8.112 de 90, e na Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 92. Para fins de apuração do comprometimento ético, aquele que prestar serviços de natureza temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, mediante vínculo direto ou indireto, a qualquer órgão do poder estatal será considerado servidor público, conforme o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O Decreto 1171 de 94, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, define em seu inciso 24, que para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Portanto, a descrição do item está em conformidade com o que dispõe o Código de Ética no que se refere à abrangência do conceito de servidor público para fins de aplicação de suas normas. Questão número 2. Com relação aos aspectos éticos no exercício da função pública, julgue o item a seguir. Um servidor público poderá usar sua posição para influenciar a concessão de um benefício a um parente, desde que o interesse público seja respeitado, visto que esse é o objetivo das ações promovidas pelo Estado. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O servidor público não pode usar sua posição para influenciar a concessão de benefícios a parentes, mesmo que alegue estar respeitando o interesse público. Esse tipo de conduta caracteriza nepotismo, que compromete a moralidade administrativa e viola os princípios da imparcialidade e igualdade no serviço público. A atuação do servidor deve sempre ser pautada pela impessoalidade, garantindo que decisões sejam tomadas com base em critérios técnicos e legais, e não por favoritismo pessoal. Trecho relevante do Decreto 1171 de 94, inciso 15, é vedado ao servidor público. A linha A, o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem. Questão número 3. Com relação aos aspectos éticos no exercício da função pública, julgue o item a seguir. A Comissão de Ética poderá se isentar da obrigação de fundamentar o julgamento de falta de ética de um servidor público, inocentando-o, caso a conduta em questão não esteja expressamente prevista no Código de Ética aplicável. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A Comissão de Ética tem o dever de fundamentar suas decisões, mesmo que a conduta analisada não esteja expressamente prevista no Código de Ética aplicável. O julgamento de faltas éticas deve considerar princípios como moralidade, imparcialidade, transparência e interesse público, que norteiam a administração pública. Além disso, o Decreto 1171 de 94 reforça que o servidor não deve decidir apenas entre o legal e o ilegal, mas entre o honesto e o desonesto. Portanto, a Comissão de Ética não pode se isentar da obrigação de analisar e justificar suas decisões, garantindo que sua atuação seja coerente com os valores da administração pública. Trecho relevante do Decreto 1171 de 94 referente ao gabarito. Inciso 22. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
Questão número 4. Com relação aos aspectos éticos no exercício da função pública, julgue o item a seguir. A Comissão de Ética, ao tomar conhecimento de uma falta funcional atribuída a um servidor, deverá apurar a conduta de ofício, visto que sua atuação prescinde de autorização da autoridade máxima do órgão ao qual está vinculada. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A Comissão de Ética tem autonomia para apurar condutas de ofício, ou seja, sem necessidade de autorização prévia da autoridade máxima do órgão. Sua atuação é independente e objetiva, visando garantir que as normas éticas sejam respeitadas no serviço público. O Decreto 1171 de 94 estabelece que cabe à Comissão de Ética avaliar infrações, investigar irregularidades e recomendar providências, sempre fundamentando suas decisões e agindo conforme os princípios da moralidade, transparência e interesse público. Essa autonomia garante que eventuais infrações sejam apuradas de maneira eficiente e imparcial, preservando a integridade e a credibilidade da administração pública. Decreto 6.029, de 2007. Artigo 7º. Compete às comissões de ética de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º. Inciso 2. Aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171, de 1994, devendo: a linha C. Apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes. Questão número 5. Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 94, julgue o item a seguir. Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra à vida particular de cada servidor público, razão pela qual os fatos e atos verificados no cotidiano de sua vida privada não poderão influenciar o seu bom conceito na vida funcional. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 94, afirma exatamente o contrário. Ele estabelece que a função pública se integra à vida particular do servidor e que sua conduta na vida privada pode, sim, influenciar sua vida funcional. Fundamentação no Decreto 1171 de 94. O inciso que refuta diretamente a afirmação do item é o inciso 6. Inciso 6. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Portanto, o Código de Ética deixa claro que a ética do servidor público transcende o ambiente de trabalho, englobando também sua conduta na vida privada, que pode impactar sua reputação e seu conceito profissional. Questão número 6. Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 94, julgue o item a seguir. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal prevê, expressamente, que a advertência, a suspensão e a demissão são as penas aplicáveis pela Comissão de Ética ao servidor público, bem como exige que a sua fundamentação conste do respectivo parecer, assinado pelos seus integrantes, com ciência do faltoso. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A afirmação está incorreta em relação às penalidades que a Comissão de Ética pode aplicar. Fundamentação no Decreto 1171 de 94. O inciso 22 do decreto estabelece expressamente a única penalidade que pode ser aplicada pela Comissão de Ética. Inciso 22. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. As penalidades de advertência, suspensão e demissão são sanções disciplinares previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei 8.112 de 90, e são aplicadas por outras instâncias, autoridades administrativas competentes, não pela Comissão de Ética. A atuação da Comissão de Ética é no âmbito da ética,
e não do processo disciplinar. Questão número 7. Julgue o item a seguir, considerando as previsões do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 94, e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, Lei 8.112 de 90. Constitui dever ético do servidor tratar cuidadosamente o usuário do serviço público e aperfeiçoar o processo de comunicação e o contato com o público. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Constitui dever ético do servidor público tratar cuidadosamente o usuário do serviço e buscar aprimorar a comunicação com o público. Esse princípio está expressamente previsto no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. O inciso 14, a linha E, do decreto estabelece. Inciso 14. São deveres fundamentais do servidor público. A linha E. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Questão número 8. No que diz respeito à ética no setor público, julgue o item seguinte. É vedado ao servidor público, em qualquer hipótese, retirar documento da repartição pública em que atua. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O servidor público não pode retirar documentos da repartição sem autorização, mas há situações específicas em que isso pode ocorrer, conforme normas internas do órgão. Em alguns casos, servidores podem portar documentos oficiais para cumprimento de suas funções, desde que haja finalidade legítima, autorização e controle adequado. O inciso 15, a linha L, do Decreto 1171 de 94 assim estabelece. Inciso 15. É vedado ao servidor público. A linha L. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Questão número 9. No que diz respeito à ética no setor público, julgue o item seguinte. No exercício do cargo ou da função pública, o servidor público deve nortear suas ações pela dignidade, pelo decoro, pelo zelo, pela eficácia e pela consciência dos princípios morais. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A afirmação está em perfeita consonância com os princípios fundamentais da ética no serviço público, conforme preconizado pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 94. Fundamentação no decreto. A seção 1 das regras deontológicas já inicia abordando esses princípios. O inciso 1º do Código de Ética estabelece: a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Este inciso resume os pilares éticos que devem guiar a conduta do servidor público, tanto em serviço quanto em sua vida particular, reforçando a ideia de que a conduta do servidor reflete a imagem do Estado. Questão número 10. Considerando o exercício da cidadania, o Código de Ética Profissional do Serviço Público, Decreto 1171 de 94, as regras relativas aos impedimentos posteriores ao exercício do cargo público, Lei 12.813 de 2013, e aos atos de improbidade administrativa, Lei 8.429 de 92, e o regime disciplinar previsto na Lei 8.112 de 90, julgue o item a seguir. O Código de Ética Profissional do Serviço Público utiliza conceito restrito de servidor público, aplicando-se apenas aos submetidos ao regime jurídico único do servidor público. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal,
Decreto 1171 de 94, utiliza um conceito amplo de servidor público, não se restringindo apenas àqueles submetidos ao regime jurídico único, Lei 8.112 de 90. Fundamentação no Decreto 1171 de 94. O inciso 24 do decreto define claramente a abrangência do conceito de servidor público para os fins do Código de Ética. Inciso 24. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Essa definição engloba uma gama muito maior de pessoas do que apenas os servidores estatutários, submetidos à Lei 8.112 de 90, incluindo, por exemplo, temporários, estagiários, terceirizados que atuam dentro da administração pública e até mesmo aqueles que prestam serviços voluntários, desde que haja um vínculo com o poder estatal. Questão número 11. A respeito da ética e da moral no serviço público, julgue o item que se segue. O servidor público possui discricionariedade para, no cumprimento de suas funções e tarefas, utilizar, ou não, os avanços técnicos e científicos postos ao seu alcance. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O servidor público não possui discricionariedade para, no cumprimento de suas funções e tarefas, utilizar, ou não, os avanços técnicos e científicos postos ao seu alcance. Pelo contrário, é um dever ético e de eficiência que ele busque aprimorar seu trabalho e a prestação do serviço público utilizando os recursos disponíveis, incluindo os avanços técnicos e científicos. Fundamentação no Decreto 1171 de 94. Seção 3. Das vedações ao servidor público. Inciso 15. É vedado ao servidor público. A linha é: deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister. Questão número 12. A respeito da ética e da moral no serviço público, julgue o item que se segue. A ausência injustificada do servidor no local de trabalho, apesar de indesejável, não será tida como fato de desmoralização do serviço público, exceto se implicar decréscimo de produtividade. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A ausência injustificada do servidor no local de trabalho é, sim, tida como um fato de desmoralização do serviço público, independentemente de implicar ou não decréscimo imediato de produtividade. Essa conduta fere princípios éticos básicos como o zelo, a lealdade à instituição e a dedicação ao serviço. Fundamentação no Decreto 1171 de 94. Capítulo 1. Seção 1. Das regras deontológicas. Inciso 12. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Questão número 13. A respeito da ética e da moral no serviço público, julgue o item que se segue. A urbanidade no trato com os usuários do serviço público insere-se no âmbito dos deveres fundamentais do servidor público. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A urbanidade no trato com os usuários do serviço público é um dever essencial do servidor, garantindo que o atendimento seja realizado com respeito, cortesia e consideração. O Decreto 1171 de 94 estabelece regras claras sobre a conduta dos servidores, reforçando que a cidadania e a dignidade dos cidadãos devem ser preservadas em todas as interações. Trecho do Decreto 1171 de 94. Seção 2. Dos principais deveres do servidor público. Inciso 14. São deveres fundamentais do servidor público. A linha G. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção,
respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral. Questão número 14. A respeito da ética e da moral no serviço público, julgue o item que se segue. Atentará contra a ética no serviço público o servidor que fizer uso de informações sigilosas ou privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício de terceiros. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O uso de informações sigilosas ou privilegiadas obtidas no exercício da função pública para benefício próprio ou de terceiros constitui uma grave infração ética e administrativa. Esse tipo de conduta fere o princípio da moralidade e da impessoalidade, além de poder configurar violação do dever funcional e até ato de improbidade administrativa, conforme previsto na Lei 8.429 de 92. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 94, reforça que o servidor deve guardar sigilo sobre informações internas, utilizando-as apenas para o estrito cumprimento de suas funções e jamais para benefícios indevidos. Trecho do Decreto 1171 de 94. Seção 3. Das vedações ao servidor público. Inciso 15. É vedado ao servidor público. A linha M. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. Questão número 15. Com base no disposto no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, julgue o item a seguir. O ato de servidor público federal permitir que usuários aguardem atendimento por tempo excessivo é caracterizado pelo referido Código de Ética não só como infração ética, mas também como ação causadora de dano moral. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal estabelece que o servidor público deve atender o cidadão com presteza, eficiência e urbanidade, garantindo um serviço digno e respeitoso. A demora excessiva no atendimento pode ser considerada uma infração ética, pois compromete a qualidade do serviço público e desrespeita o direito do usuário à celeridade no atendimento. Trecho do Decreto 1171 de 94. Seção 1. Das regras deontológicas. Inciso 10. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Questão número 16. No item que se segue, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. José, servidor público, considerando o baixo nível de escolaridade de Carlos, cidadão, o auxiliou redigindo o requerimento que postulava certo benefício no órgão público onde José trabalhava. Além disso, valendo-se do relacionamento que tinha com o responsável por decidir a respeito do requerimento, José cuidou para que o benefício postulado fosse reconhecido e deferido o mais breve possível. Grato pela presteza do servidor público, Carlos o presenteou com uma cesta de legumes cultivados em sua propriedade, o que foi prontamente aceito por José, para não ofender Carlos. Nessa situação, a conduta de José observou a moralidade administrativa, uma vez que a finalidade do serviço público deve ser o bem comum. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A conduta de José desrespeitou os princípios da moralidade administrativa e infringiu duas vedações expressas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 94. A infração ocorreu porque, favorecimento indevido, José usou influência pessoal e relacionamentos internos para garantir a concessão acelerada do benefício ao cidadão, violando o princípio da impessoalidade, inciso 15, a linha A.
Aceitação de presente. Ao receber a cesta de legumes como forma de agradecimento, ele quebrou a regra que proíbe servidores de solicitar ou aceitar qualquer tipo de vantagem ou gratificação, inciso 15, a linha G. Questão número 17. No item que se segue, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Teresa, servidora pública civil do Poder Executivo Federal, estava passando por sérias dificuldades financeiras. Incentivada por colegas de trabalho, ela resolveu vender, no seu local de trabalho, uma rifa para sorteio de uma cesta de produtos de beleza, tendo em vista que outros colegas de trabalho também vendiam produtos como cosméticos, perfumes, joias, nunca tendo sido advertidos. Nessa situação, a conduta de Teresa e dos outros colegas de trabalho é a ética, porque apresenta finalidade estranha ao interesse público. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A conduta de Teresa e de seus colegas feriu princípios fundamentais da ética no serviço público, conforme estabelecido no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. A comercialização de rifas e produtos pessoais dentro do ambiente de trabalho constitui uma prática estranha ao interesse público e, portanto, não permitida. O decreto impõe ao servidor o dever absoluto de abster-se de usar sua função ou ambiente de trabalho para fins particulares, mesmo que não haja violação direta da lei. A venda de produtos no local de trabalho compromete a imparcialidade, a eficiência e a seriedade da administração pública. Além disso, o Código reforça que o servidor tem a obrigação de denunciar condutas antiéticas cometidas por outros servidores. O inciso 14, a linha M, exige que atos contrários ao interesse público sejam imediatamente comunicados aos superiores, garantindo que as providências cabíveis sejam adotadas. Portanto, a atitude de Teresa e de seus colegas violou duas regras fundamentais do serviço público: uso indevido da função e do ambiente de trabalho para fins particulares, inciso 14, a linha U. Omissão ao não comunicar atos antiéticos cometidos por outros servidores, inciso 14, a linha M. Questão número 18. Considerando o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 94, e o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei 8.112 de 90, julgue o item a seguir. No exercício do direito de greve, o servidor público do Poder Executivo Federal tem o dever ético de zelar pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O servidor público, ao exercer o direito de greve, deve observar rigorosamente as exigências específicas relacionadas à proteção da vida e à preservação da segurança coletiva. Esse princípio está previsto no inciso 14, a linha J do decreto, reforçando a necessidade de responsabilidade e cautela para que a paralisação não comprometa serviços essenciais à população. Esse dever ético é fundamental para assegurar que, mesmo em situações de reivindicação de direitos, os interesses da sociedade sejam resguardados, garantindo que a administração pública continue a cumprir sua missão com integridade. Questão número 19. Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e na Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 92, julgue o item a seguir. É recomendado ao servidor público a estrita observância às formalidades legais, ainda que isso implique o exercício da sua função em contrariedade ao interesse público. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 94, deixa claro que é dever do servidor público garantir que sua função não seja exercida em contrariedade ao interesse público, mesmo que as formalidades legais estejam sendo observadas. Trecho do Código de Ética. Inciso 14. São deveres fundamentais do servidor público. A linha U. Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público,
mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Questão número 20. Com base no disposto no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, julgue o item a seguir. Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a obrigatoriedade de criação das comissões de ética, encarregadas de orientar e aconselhar os servidores a respeito da ética profissional, existe apenas no âmbito da administração pública direta, ao passo que, no tocante à administração pública indireta, a instituição de tais comissões é facultativa. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal estabelece que a criação das comissões de ética é obrigatória tanto na administração pública direta quanto na indireta. Essas comissões são responsáveis por orientar e aconselhar os servidores sobre questões éticas, promovendo condutas alinhadas com os princípios da moralidade, transparência e interesse público. Trecho do Código de Ética. Capítulo 2. Das Comissões de Ética. Inciso 16. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura. Questão número 21. Acerca dos princípios, dos valores e da ética no desempenho da função pública, julgue o item a seguir. Para ser considerada ética, a conduta do servidor público deve ser avaliada estritamente pela observância literal das regras, desconsiderando-se, para tanto, a escolha consciente do agente. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A avaliação da conduta ética do servidor público não se limita apenas à observância literal das regras, pois a ética envolve princípios como moralidade, justiça e interesse público, que vão além do cumprimento formal das normas. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal reforça que o servidor não deve decidir apenas entre o legal e o ilegal, mas também entre o honesto e o desonesto, garantindo que suas ações sejam sempre pautadas pelo interesse público. Portanto, a escolha consciente do servidor é essencial na avaliação da ética no exercício da função pública, pois ele deve interpretar e aplicar as normas com responsabilidade e alinhamento aos princípios da administração pública. Questão número 22. Tendo como referência o Código de Ética Profissional do Serviço Público, aprovado pelo Decreto 1171 de 94, julgue o seguinte item. Por não guardar em relação com a ética, a celeridade e a tempestividade no exercício da função pública, não são contempladas no Código de Ética Profissional do Serviço Público. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A ética, celeridade e tempestividade são princípios expressamente contemplados no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. O servidor público deve exercer suas atribuições com rapidez e eficiência, garantindo um atendimento digno e evitando atrasos que possam causar dano moral ao usuário. Trechos do Código de Ética que reforçam essa obrigação. Inciso 10. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Inciso 14, a linha B. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Inciso 14, a linha F. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos.
Portanto, a afirmação de que a celeridade e tempestividade não estão previstas no Código de Ética é incorreta, pois o documento reforça que a prestação de serviços públicos deve ser ágil, eficiente e respeitosa, garantindo a dignidade do cidadão. Questão número 23. Tendo como referência o Código de Ética Profissional do Serviço Público, aprovado pelo Decreto 1171 de 94, julgue o seguinte item. Os fatos verificados na conduta do servidor público em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida profissional. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal estabelece que a conduta do servidor na vida privada pode impactar sua reputação profissional. Embora a função pública seja um exercício profissional, o comportamento do servidor fora do ambiente de trabalho influencia o conceito que a sociedade e a administração pública têm sobre ele. Trecho relevante do Código de Ética. Seção 1. Das regras deontológicas. Inciso 6. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Questão número 24. Considerando a hipótese de que, no seu exercício profissional, determinado servidor público tenha utilizado, para fins de interesse particular, os serviços de servidor subordinado a ele, julgue o item seguinte. Tal conduta do superior hierárquico é expressamente vedada pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 94, expressamente veda que o servidor público utilize sua posição hierárquica para obter vantagens pessoais, incluindo o uso dos serviços de subordinados para fins particulares. Essa prática fere os princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade, fundamentais para o exercício da função pública. Trecho relevante do Código de Ética. Seção 3. Das vedações ao servidor público. Inciso 15. É vedado ao servidor público. A linha J. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Questão número 25. Acerca da ética profissional dos servidores públicos, julgue o item que se segue. A publicidade dos atos administrativos constitui requisito de eficácia e moralidade, e sua omissão enseja comprometimento ético contra o bem comum. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A publicidade dos atos administrativos é um princípio fundamental da administração pública, garantindo transparência, controle social e acesso à informação. Esse princípio está previsto na Constituição Federal, artigo 37, e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. A omissão da publicidade compromete a eficácia e a moralidade administrativa, dificultando o controle social e permitindo a ocorrência de irregularidades. A falta de transparência pode ser considerada uma infração ética, pois prejudica o acesso dos cidadãos às informações essenciais sobre a gestão pública. Trecho relevante do Código de Ética. Seção 1. Das regras deontológicas. Inciso 7. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Questão número 26. Acerca da ética profissional dos servidores públicos, julgue o item que se segue. Uma das incumbências das comissões de ética nos órgãos públicos é fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores públicos os registros sobre a conduta ética deles, para instruir e fundamentar promoções. Certo ou errado?
Gabarito. Certo. Justificativa. A assertiva está correta conforme disposto no inciso 18 do anexo do Decreto 1171 de 94, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Esse inciso estabelece que a Comissão de Ética tem a incumbência de fornecer registro sobre a conduta ética dos servidores, a fim de instruir e fundamentar promoções e outros procedimentos relacionados à carreira pública. Trecho relevante do Código de Ética. Capítulo 2. Das Comissões de Ética. Inciso 18. A Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Dessa forma, fica evidente que a avaliação da conduta ética dos servidores é um critério relevante para decisões de progressão na carreira, assegurando que promoções sejam fundamentadas não apenas em critérios técnicos, mas também na observância dos princípios éticos. Questão número 27. Acerca da ética profissional dos servidores públicos, julgue o item que se segue. Além de decidirem entre o legal e o ilegal, entre o justo e o injusto, entre o conveniente e o inconveniente, entre o oportuno e o inoportuno, os servidores públicos devem também decidir entre o honesto e o desonesto, tendo em vista a inadmissibilidade de desprezarem o elemento ético das suas condutas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A ética no serviço público vai além da simples observância da legalidade. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 94, estabelece que o servidor público deve sempre avaliar suas ações considerando o elemento ético, garantindo que suas condutas sejam guiadas não apenas pelo que é legal, mas também pelo que é honesto, justo e moralmente correto. Trecho relevante do Código de Ética. Capítulo 1. Seção 1. Das regras deontológicas. Inciso 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, e parágrafo 4º, da Constituição Federal. Questão número 28. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue o item que se segue. A verdade não pode ser omitida ou falseada pelo servidor público, ainda que seja contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública, tendo em vista que toda pessoa tem direito à verdade. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal estabelece que a verdade deve sempre prevalecer no serviço público, independentemente de eventuais interesses pessoais ou institucionais. O servidor público não pode omitir ou distorcer informações, pois toda pessoa tem direito à verdade e à transparência nos atos administrativos. Trecho relevante do Código de Ética. Capítulo 1. Seção 1. Das regras deontológicas. Inciso 8º. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sob o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais há de uma nação. Questão número 29. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue o item que se segue. Os primados maiores que devem nortear o serviço público são a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais, que devem ser observados pelo servidor público apenas quando no exercício do cargo ou função. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Os princípios fundamentais que norteiam o serviço público, como dignidade, decoros, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais,
devem ser observados pelo servidor público não apenas no exercício do cargo, mas também em sua vida privada. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal estabelece que a conduta do servidor na vida pública e privada influencia sua reputação profissional, reforçando que a ética não se restringe ao ambiente de trabalho. Trecho relevante do Código de Ética. Capítulo 1. Seção 1. Das regras deontológicas. Inciso 1. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Questão número 30. Com base no disposto no Decreto 1171 de 94, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue o item a seguir. É vedado ao servidor público federal ligar seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso, mesmo que o servidor respeite, no ambiente de trabalho, todos os deveres fundamentais a ele aplicáveis. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal veda expressamente que o servidor público associe seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso, pois isso pode comprometer a credibilidade e a integridade da administração pública, independentemente de sua conduta no ambiente de trabalho. Trecho relevante do Código de Ética. Seção 3. Das vedações ao servidor público. Inciso 15. É vedado ao servidor público: a linha P. Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso.